Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje, do nosso componente curricular matemática, que hoje traz como objeto do conhecimento números decimais. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, a professora Margarete Fonseca. Números decimais. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Os objetivos são compreender o que é o número decimal, ler e escrever números decimais, ler e resolver problemas envolvendo números decimais. Números decimais. O que são números decimais? Números decimais são números que se usa uma vírgula indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais ou casas decimais. Todos os números decimais, finitos ou infinitos e periódicos, podem ser escritos na forma de fração. Os decimais e o sistema monetário. Observemos aqui estas cédulas e estas moedas. Aqui nós temos uma cédula de R$100, uma de 50, uma de 5, uma moeda de R$1 e uma moeda de 5 centavos. Estas cédulas e esta moeda de R$1 vão formar o número inteiro. Já esta moeda de 5 centavos vai formar a parte decimal do número formado pelo total em dinheiro, em reais aqui, destas cédulas e destas moedas. Quando nós vamos às compras, nos deparamos com seus produtos e os seus respectivos preços. Vejamos aqui este abacaxi pérola. Aqui está seu preço, R$3,79. Este número é um número decimal. Veja aqui a vírgula separando o número inteiro das casas decimais. Aqui nós temos 3 inteiros e 79 centésimos. Aqui após a vírgula nós temos a casa dos décimos, aqui tem décimos e centésimos. Logo nós temos 3 inteiros e 79 centésimos. Vejamos este outro exemplo. Aqui nós temos um tablet que à vista custa R$389. Aqui nós temos um número inteiro. Aqui temos também a opção, outras opções de pagamentos. A prazo em 5 vezes de R$ 83,64. 83, nesse caso, forma um número inteiro e 64 formam os números decimais. Logo, nós temos 83 inteiros e 64 centésimos. Por que centésimo? Aqui nós temos 6 décimos e 4 centésimos. Aqui o total, desta compra em 5 vezes, vai totalizar R$418,20. Logo aqui nós temos 418 inteiros e 2 décimos. A outra opção de pagamento é em 13 vezes de R$42,79. Aqui nós temos 42 inteiros e 79 centésimos. 7 décimos e 9 centésimos. Então, 79 centésimos. E o total aqui vai ser R$556,27. E nós temos 556 inteiros e 27 centésimos. Vamos lembrar que R$1 equivale a 100 centavos. Ou seja, um centavo de real equivale a 0,01 real. Ou seja, um centavo equivale a 1 centésimo. As frações, os decimais e as frações. Vejamos aqui a figura A. Aqui nós temos estas moedas totalizando o valor de 60 centavos.
Como escrever 60 centavos na forma de fração? Vamos lembrar que centavos, né, tem a ver com o número 100. Então, como nós vimos anteriormente, R$1 equivale a 100 centavos. Então, nós temos 60 centavos, nós vamos escrever na forma de fração. 60 sobre 100 ou 60 centésimos. E como escrever na forma decimal? 0,66. Já na letra B, nós temos aqui essas moedas, somam um total de 77 centavos. Como escrever na forma de fração? 77 sobre 100. Como escrever na forma decimal? 0,77. Na letra C, nós temos essas moedas que somam um total de 69 centavos. Como escrever na forma de fração? 69 sobre 100. E na forma decimal, 0,69. Na letra D, nós temos aqui umas moedas totalizando 140 centavos. Como escrever na forma de fração? 140 sobre 100 ou 140 centésimos. Como escrever na forma decimal? 1,40. Lembrando que 140 centavos é igual a R$1,40. Ainda sobre os decimais e as frações. Aqui nós temos uma centena de cubinhos. Então, são 100 cubinhos aqui no total. Destes cubinhos, alguns estão pintados de verde, outros de branco, outros de azuis, outros de amarelo. Em relação aos 100 cubinhos, qual a fração que nós vamos representar as que estão pintadas na cor verde? Logo, são 16 cubos verdes. Então, nós representamos 16 centésimos. Ou seja, dos 100 cubos, 16 são verde. E como escrever na forma de decimal? 0,16. Qual a fração que representa o número de cubo azul? Então, logo, são 24 cubos azuis. Então, 24 centésimos. Ou seja, dos 100 cubos, 24 são azuis. Logo, a fração que nós vamos representar, 24 centésimos. E na forma decimal, 0,24. Qual a fração que representa o número de cubos amarelos? Ora, no total são 28 cubos amarelos. Logo, a fração que nós vamos representar os cubos amarelos é 28 centésimos, ou seja, 28 sobre 100. E a forma decimal é 0,28. Ou seja, aqui nós temos 28 centésimos. Qual a fração que representa o número de cubos brancos? O número de cubos brancos é 32. Então, são 32 cubos brancos. Logo, a fração que representa o total de cubos brancos é 32 centésimos. E o número decimal é 0,32. Aqui nós temos 16 centésimos, aqui nós temos 24 centésimos, aqui nós temos 28 centésimos, aqui nós temos 32 centésimos. Vamos lembrar também que para obtermos um número decimal a partir de uma fração, é só dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 16 dividido por 100 igual a 0,16. 24 dividido por 100 é igual a 0,24. 28 dividido por 100 é igual a 0,28. 32 dividido por 100 é igual a 0,32. Décimos, centésimos e milésimos. Aqui nós temos uma unidade. Aqui nós temos a unidade dividida em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cada parte é igual a 1/10. Então, aqui nós temos 10 décimos, aqui nós temos 1/10 em relação a esta figura. Okay? Então, aqui nós temos a unidade dividida em 100 partes iguais. E cada parte, né, é igual a 1 centésimo. Aqui nós temos a unidade dividida em 1000 partes iguais. Cada parte é igual a 1 milésimo. Portanto, aqui nós temos uma unidade, aqui nós temos 1/10, aqui nós temos 1 centésimo e aqui nós temos 1 milésimo. Vamos aprofundar mais um pouquinho sobre os números decimais. Observem este número. Aqui nós temos 1234,567. Observe aqui a vírgula separando estes números. Então, da vírgula para a esquerda, nós temos os números inteiros. Da vírgula para a direita, nós temos os números decimais. Observe, aqui nós temos a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui da vírgula para a direita nós temos a casa dos décimos, centésimos e milésimos. Observe aqui este ponto. Este ponto nós utilizamos para separar as classes. As classes dos milhares, a classe dos milhões, as unidades simples. Então, este ponto serviu para separar, né, foi um separador deste milhar aqui. Então, não vamos confundir a função do ponto com a função da vírgula, que é separar as casas decimais. Neste caso aqui, nós temos 5 décimos, 6 centésimos e 7 milésimos. Aqui são os números decimais. Aqui nós temos no total 567 milésimos. Aqui nós temos 4 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Conclusão. Os números decimais. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais. Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Aqui nós temos 1,345. 1 é a parte inteira, a vírgula separou as casas decimais, e aqui nós temos 3 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos. Então, logo nós temos 1 inteiro, 345 milésimos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom proveito. Clique no link e resolva a atividade. Bons estudos!